No Acre são 7 horas e 5 minutos. Já estamos de volta com o segundo bloco, do Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, 21 de janeiro. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está ligando o seu televisor agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o Paulo Vatti, ele que é secretário de Produção e Agronegócios do Estado, a CEPA. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia. A CEPA é a fusão de duas secretarias que existiam antes, né? Quais são elas? A Secretaria de Produção Familiar e a Secretaria de Agropecuária. Eram duas secretarias com funções sobrepostas, que o produtor, indo ao campo, ele não sabia nem com quem estava sendo atendido. O que são funções sobrepostas que o senhor fala? Eu sei, por exemplo, um produtor que é atendido por questão da cadeia do leite ou do café, ele ora era atendido por uma secretaria, ora era pela outra. As ações não eram coordenadas. Então, o que uma secretaria estava fazendo não tinha nenhuma coordenação com a outra. Às vezes havia confusão e o produtor que estava tendo uma assistência técnica muito fraca, insuficiente, acaba ainda sendo e perdia contraditória. Tempo. Acabava perdendo tempo porque ia em um local, chegava lá, não era ele, tinha que ir no outro. E a ideia de fazer a fusão dessas secretarias foi de ter tudo em um só local, seria isso? Primeiro, redução de custo, né? Claro. Nós estamos reduzindo praticamente 1/3 o custo físico de prédio, aluguéis de prédio, essas coisas. Então, é um custo de redução enorme. Além disso, você concentra todas as ações, a estratégia no mesmo local, né? Você tem duas secretarias, é como se você tivesse dois diagnósticos para o seu problema, né? Dois médicos tentando te atender sem você saber para onde você vai. Secretário, qual o maior desafio dessa nova secretaria CEPA, diante de tudo aquilo que o senhor já colocou aí, que a gente conversava também durante o intervalo? Qual é o maior desafio? Acabar com a intervenção política na assistência técnica e, principalmente, liberar o produtor para fazer o que ele sabe fazer, que é plantar. O produtor rural, ele só vai ter uma renda a partir do momento que ele tiver um cultivo, que tiver uma produção agrícola. Hoje, há mais impedimentos para ele trabalhar do que auxílio para ele trabalhar. Então, nós vamos mudar isso. Então, aquela questão da agricultura familiar vai ser tratado lá na CEPA. A produção de grãos, que muito se falava. O Acre produz ou não produz? Produz. Tem capacidade de produzir. Nós temos alguns exemplos aqui de alguns produtores já grandes, né, que estão produzindo grãos e estão muito satisfeitos com a produção. Em 20 anos se falou que não se podia produzir porque não era produtivo, as terras não produziam. Quais grãos são produzidos em maior escala, em maior quantidade hoje no estado? Hoje nós temos escalas pequenas ainda, muito pequena. Alguma coisa com soja e com milho. Mas tem potencial, por exemplo, arroz já foi produzido aqui e não se produz mais. Agora é lógico, café, por exemplo, a produtividade que se tinha 15 a 20 anos atrás, tanto aqui como nos outros estados, eram 20 sacas por hectare. Hoje se produz 150. Eu fui visitar ontem um produtor, aqui em Palácios de Castro, o seu Enésio, que está produzindo em 3 hectares 450 sacas de café. Em 3 hectares? É. Isso são R$130 mil de renda bruta. Um produtor fazendo isso. Ainda sem assistência técnica, só na coragem. Aí, produz. Beleza, tudo certinho. Como é que vai se dar essa questão da escoação da produção? É através da CEPA também? Aí que está o papel do Estado. O Estado tem que cuidar do quê? De ramais, tem que cuidar de eletrificação e a Secretaria tem que cuidar de assistência técnica. Essas ações conjuntas vão melhorar a condição do campo. O que não pode mais é o Estado chegar no produtor e dizer o que ele tem que plantar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Isso é aptidão. Cada um tem aptidão diferente. A assistência técnica é para auxiliar o produtor a ir no caminho que ele quer ir e não para dizer o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Agora, secretário, nós temos aí em todo o estado, o senhor tem conhecimento, claro, aqueles silos graneleiros. Aqueles silos, por muito tempo, estiveram em certas comunidades, então eles não tinham a produção adequada para eles? Nós temos dois tipos, você está falando silos novos, são silos verticais, né? E tem os armazéns da CAGEACRE. Os armazéns da CAGEACRE estão subutilizados, não se utilizam ocasionalmente para quando os silos graneleiros estão cheios. Hoje os silos graneleiros, eles estão sendo abastecidos, mas a maior parte dele está comprando produção de Rondônia e revendendo aqui.
Então, isso não o próprio silo? Alguns deles fazem isso. Então, isso não fomenta a produção. Fomenta a produção lá em Rondônia, porque virou uma espécie de atravessador, né? Um entreposto. Então, precisamos corrigir isso. E isso só acontece porque o Estado repassa esses silos a um preço muito baixo para o produtor. Quando o senhor fala em corrigir e fala da compra de alguns grãos no estado de Rondônia pelos próprios silos, nas conversas que o senhor teve com os produtores, o que eles falavam? Os produtores vão ter que aprender a andar sozinhos, né? É isso que nós tivemos uma excursão agora em Rondônia com vários produtores grandes, e o que eles mais ouviram lá é sempre a mesma coisa: não dependa do Estado para a sua produção. O Estado precisa facilitar na questão tributária, na questão ambiental e na questão de infraestrutura. Os meios de produção têm que ser próprios. Hoje nós temos problemas sérios de produção, hoje, por exemplo, que nossa secretaria está enfrentando, porque o Estado não fez os editais, por exemplo, em outubro, novembro, para disponibilizar as máquinas para a colheita. Então nós temos em plena colheita agora produtores precisando de fazer a colheita e, por falta de continuidade, uma política de continuidade, você não tem o edital feito no prazo legal, que teria que ser em outubro, novembro, para o produtor se cadastrar, para acessar a máquina e utilizar ela agora. Então, isso não pode se repetir mais. São dois problemas: a falta de seriedade na política anterior, que isso não se brinca, está jogando dinheiro de produtor fora no lixo, que ele trabalhou, ele plantou e esperava colher agora. Isso não é brincadeira. E depois também, você não pode mais depender, o produtor depender do Estado para ter máquinas. Nós temos que dar crédito para ele. Para ele ter crédito, ele tem que ter condição de ter uma licença ambiental. Para quê? Uma licença que permita ele usar a terra para a qual a terra é destinada, para a agricultura. Então, vamos por partes. Quando o senhor fala que o produtor tem que aprender a andar sozinho, quando nós falamos lá atrás, onde o senhor disse que a obrigação do Estado é dar condições através dos ramais, e fala também que o produtor não pode esperar as máquinas do Estado, quer dizer então que a questão da produção e da escoação, o produtor vai produzir e ele também vai ter que arrumar os meios dele de retirar o produto até onde vai ser vendido. Seria isso, não tendo mais aí o apoio do Estado através do transporte. Ele precisa de uma coletadeira, por exemplo. Ele precisa de um trator. Como que ele faz isso? Com crédito agrícola. As linhas de financiamento estão disponíveis, os bancos querem emprestar, todo banco sabe se aquele tomador de recursos é um bom pagador ou não, mas não consegue emprestar. Mas aí a gente volta para a questão da agricultura familiar. Como é que quem pratica agricultura familiar vai comprar um trator? Mas lógico que compra. Se você for andar aqui do lado, se você for aqui no RECA, eles têm tratores. Os produtores têm. O crédito está aí. Uma agricultura familiar hoje, o Pronaf é R$160 mil. Como que não consegue? É lógico que consegue. Aqui do lado está fazendo isso. E quando o produtor compra o seu próprio trator, o trator dura 20 anos. Quando o Estado compra, em 2 anos já está sucateado. A deteriorização parece que é mais rápida quando o bem é realmente do Estado. Emater, como é que fica a questão da Emater? A Emater foi usada politicamente nesses 20 anos. A empresa sumiu. Hoje você vai no campo, ninguém sabe mais o que é Emater. Não existe mais. Existem técnicos da Emater no campo, mas nem são reconhecidos mais, foram diluídos na secretaria. A Emater, em todos os estados, ele é o braço operacional. A secretaria faz a política e estratégia. A Emater operaciona essa política e leva a assistência técnica. Hoje está tudo confuso, né? Precisamos repensar a Emater. Voltar o que era antes não vai funcionar. Nós precisamos criar um novo modelo. Um novo modelo. E esse novo modelo essa é a principal tem que proposta, pensar, né? agora no que está se colocando à frente. Eu vou te dar um exemplo. O INCRA tem um projeto que ele paga assistência técnica, né, para empresas privadas executarem assistência técnica. O governo anterior achou uma boa fonte de recursos, resolveu entrar nesse edital para obter os recursos do INCRA para fazer assistência técnica. Só que o ritmo da assistência técnica da Emater não é o mesmo de uma empresa privada. O que aconteceu? A empresa está hoje endividada, com dívidas trabalhistas e sem ter executado o serviço. E como é que fica essa situação agora? Nós vamos ter que resolver isso, entendeu? Mas são vários problemas. Não se pode repetir modelos antigos. Temos que repensar como fazer. Agora, principalmente, não adianta você pegar um grande projeto e colocar somente pessoas sem capacitação técnica para executar o serviço.
Quer dizer, assistência técnica, não adianta eu ir no hospital e quem vai me atender lá, sem desmerecer ninguém, é o contador. Por mais capacitado que ele seja profissionalmente, ele não é um médico. Então, para assistir o produtor, quem que tem que ser? Um agrônomo, ou um veterinário, ou um zootecnista, tem que ser um profissional. Isso se perdeu. Quando o senhor também falou aí a respeito da produção de alguns grãos no estado, como por exemplo soja e milho, ainda que em pequena quantidade, qual é a produção de soja, por exemplo, hoje no estado? Hoje não chega a ser 5 mil hectares. Se você atravessar aqui a fronteira, qualquer produtor... Isso em peso, teria o quê? 5 mil hectares? São 3 mil, 15 toneladas. 15 toneladas. Qual é a meta da CEPA nesse primeiro ano através dos incentivos ao produtor? A meta da CEPA, assim, nós não podemos estipular hoje um número, porque pode ser cobrado amanhã. Mas a nossa meta hoje é tirar os empecilhos que existem na legislação ambiental. Não estamos falando em desmatamento. Estamos falando o seguinte, não é possível alguém querer fazer uma atividade de cultivo, por exemplo, de soja ou de milho, precisar juntar, em alguns casos, 108 documentos diferentes para que possam ter uma licença. 108 documentos diferentes? Entendeu? Não são 108 licenças, são documentos, né? Então, isso não é possível, né? Existe repetição de documentos, existe uma série de entraves, por exemplo, burocráticos que não facilita. Além disso, o prazo para você obter um licenciamento, às vezes chega a 200 dias. Enquanto que o prazo para você entrar com financiamento, o Plano Safra, por exemplo, que o governo todo ano libera, é julho e agosto que libera o recurso. Em 3 meses, você precisa passar com esse processo no banco, ter aprovado o teu crédito e comprar os insumos. Então, como você consegue fazer uma atividade que 200 meses demora o financiamento, o licenciamento, como da atividade toda entre você, entrar com o processo no banco e ter a liberação, são 90 dias no máximo. É incompatível, porque você não se cultiva, não tem recurso. Então fica preocupado, aonde que vem o dinheiro? O dinheiro, todos os estados, onde que vem o dinheiro para a agricultura? Vem do fomento agrícola. É os juros mais barato que existe no país. É 6, 7, 8%, às vezes 11% ao ano. Entendeu? Esse recurso que é o recurso que tem que vir para o estado, e aí vai gerar emprego, vai gerar renda, vai fazer a economia rodar. É o que nós vemos em todos os lugares. Secretário, quando o senhor fala dessa burocracia que acaba atrapalhando o produtor, quem quer produzir aqui no estado, teria um tempo, vamos dizer assim, para que essa burocracia acabasse, porque tudo também tem um processo, o estado tem que se readequar depois desses bem 20 anos aí, como o senhor disse, um prazo para que essa burocracia realmente acabe e um prazo para que o estado passe a ser realmente um estado produtivo? Se nós não terminarmos com a burocracia nos próximos 6 meses, nós vamos perder 1 ano e meio. E aí o governo do Graça já vai começar a ter problema. Então nós temos que terminar com isso 6 agora. meses, essa burocracia tem que acabar? Tem que terminar. Tem que terminar. E quais são os passos que estão sendo seguidos para isso? Aí nós já estamos, as secretarias estão trabalhando junto com a Secretaria de Produção e Agronegócio, a Secretaria de Meio Ambiente, a Controladoria Geral do Estado, está trabalhando já para revisar os procedimentos, revisar todas as exigências. Tem que se manter o licenciamento ambiental, mas tem que ser feito de forma séria. Hoje, o crime não é o crime ambiental de derrubar uma árvore. O crime hoje é impedir uma família de produtores de cultivar. E quando a gente fala no pecuarista grande, ele consegue se virar ainda. Ele tem o seu boi, ele consegue crescer. Agora, aquela família que está lá no assentamento, está vivendo uma situação, às vezes, de insuficiência de recursos, por causa da legislação ambiental que é massacrante. Quando o senhor fala de que o crime ambiental não é derrubar uma árvore, aí lembra daquelas multas absurdas que alguns produtores ganharam aí de presente, vamos dizer assim. Como é que o Estado pretende resolver essa situação? Se o produtor cometeu algum ilícito ambiental, ele tem que ser punido. Vamos deixar bem claro isso, né? Agora, a maioria dos casos foram multas, às vezes, perseguição política, ou, às vezes, porque desses 108 documentos, faltou 1 ou 2 no processo, aí atravacou, e a pessoa tinha entre plantar, ter o recurso já para plantar. Porque tinha aquele prazo que o senhor acabou de falar. Por exemplo, às vezes ele investe com recurso próprio e não pode ficar parado, entendeu? Então é preciso ter uma compreensão do Estado da urgência que tem a agricultura. O tempo é muito diferente. Você, por exemplo, fazer uma produção extrativista, se você não vai tirar a castanha hoje, você tira amanhã, você tira daqui uma semana, tira 15 dias, ela está lá. Você vai extrair uma árvore, se você não corta ela em março, ou em junho,
ou em agosto, ela continua lá. Agora a soja, se você não colhe ela em 15 dias, você perde a produção. O tempo da agricultura é diferente do tempo do extrativismo. O Estado não pode pensar a agricultura como se pensa o extrativismo. Secretário, tem algo que o senhor queira colocar que a gente não tenha comentado aqui? Não, acho que para mim está suficiente. Tá certo, eu queria agradecer então a presença do Paulo Vatti, que é secretário de Produção e Agronegócios do Estado, a CEPA. Obrigado e sucesso. 7h21. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Não sai daí.